Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, o podcast destinado para conversar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Então, se você quer desenvolver, crescer e se destacar em grandes empresas, aqui é o seu lugar. Através de convidados super especiais, conversas extremamente interessantes e conselhos e direcionamentos estratégicos, você vai conseguir acelerar a tua carreira de maneira incrível. Se você está nos acompanhando através do Spotify, eu já te convido a seguir aqui e para que você possa acompanhar os nossos episódios que saem de maneira semanal. E se você também está nos assistindo através do YouTube, já se inscreve aqui no canal para poder acompanhar. Hoje eu estou extremamente feliz de ter um convidado super especial. Hugo, para mim particularmente, ele é o CEO da empresa onde eu tive o melhor ambiente corporativo, que foi a Tambaú Alimentos. E para mim é um privilégio enorme receber você aqui no podcast para que a gente possa conversar sobre a Tambaú, a sua história, enfim, sobre tudo isso. Maravilha, eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz para poder compartilhar tanto a minha história como também a história da minha família, a história da Tambaú. Sim, sim. A Tambaú é uma grande família, né? Exatamente. Assim, eu pude viver isso na prática e eu acho que a gente poderia começar contando um pouquinho da história da Tambaú. Acho que é uma história muito linda, uma empresa incrível e que há algum tempo construiu uma história lá atrás, né? Que seria interessante a gente saber mais. Pronto, vamos lá. A Tambaú, ela é fruto, né, de um sonho de um adolescente que desde a infância sempre dizia que queria ser um industrial, né? Então foi fundada pelo meu pai e assim, desde a infância dele que ele tinha maior tesão por indústria, por chaminés, ele se deliciava quando via aquilo. E ele sempre dizia para a família dele que um dia seria um industrial. E aí quando ele estava já na adolescência, ele sentiu necessidade de ganhar o dinheiro dele. Sim. Então ele chegou para o meu avô e disse, para o pai dele no caso, que não queria estudar e que queria abrir um negócio para ele. Ele queria, na verdade, trabalhar. E, na verdade, era uma família humilde. Meu avô não insistiu para que ele estudasse e disse, não, já que você quer trabalhar, então vamos montar um negócio para você. E aí, dentro da casa dele, né, do meu avô, meu pai, eles começaram a fazer pirulitos para poder meu pai vender esses pirulitos, né, no decorrer do dia. E aí foi assim que começou a história de empreendedorismo, né, do meu pai. Isso já em Custódia, não? Na verdade, isso foi em Sertânia. Tá. A família, ela tem uma origem na Paraíba e quando vieram para Pernambuco, a primeira cidade foi Sertânia, depois Custódia. E aí meu pai começou a fazer esses pirulitos, né, com meu avô, vendia, aí já no final do dia já passava na mercearia, comprava açúcar, que era matéria-prima para produzir no dia seguinte, entendeu? E assim foi o desenrolar da Tambaú. Até que um certo dia meu avô, Gerson, vamos fabricar doces de frutas tropicais, que é bem melhor do que estar fazendo pirulito. E aí despertou esse interesse do meu pai, ele começou a pesquisar e aí começou a comprar tachos e aí já não deu mais para fazer na cozinha da casa do pai dele, né? Sim, sim. Tiveram que alugar uma casa e aí meu pai começou a comprar goiaba, processava, fazia polpa, em seguida fazia o doce. E aí foi quando de fato surgiu toda essa história do ramo doceiro do meu pai. Então ele começou, antes de fundar a Tambaú, ele teve outras empresas de doces. Tá. Inclusive tinha uma goiabada que se chamava Telma. E depois ele vendeu essa empresa, foi para Paraíba, Campina Grande. Foi aí, nessa ocasião, que nasceu a primeira filha dele, né, que é a minha irmã Maura. Sim. Ela é paraibana, lá de Campina Grande. Mas aí ele ficou uns 3 anos somente lá em Campina Grande, porque lá na Paraíba não havia tanta oferta de matéria-prima como era lá em Custódia. Aí quando ele voltou para Custódia e aí ele vinha com 3 nomes, né? Tambaú, que fazia uma alusão na praia de Tambaú, Borborema, né, que ali na região tem a Serra da Borborema. Sim. E Cariri, que tem um sertão do Cariri na Paraíba.
Mas aí todos, a família inteira, não, Tambaú é mais bonito, Tambaú. Aí ele registrou Tambaú e ficou com esse nome, né? Até hoje, que é um nome muito forte. A gente já pesquisou a origem desse nome, é um nome tupi-guarani, que significa Rio das Conchas Preta. Mas é isso. Que bacana. E hoje a Tambaú está com quantos anos? Então, aí a Tambaú, quando ele veio, foi em 1962. Então, a gente hoje tem 61 anos. Tá. Meu pai, ele fundou a Tambaú, e já em Custódia, né? E estamos lá até hoje. É uma cidade na região. Existe ainda dois grandes vales, que é o Vale do Rio Pajeú e o Vale do Rio Monchotó. Então, naquela época, há 60 anos atrás, havia produção de frutas muito grande, de goiaba, de banana, de caju, de produção de leite, porque eram praticamente rios perenes, né, o ano inteiro, e aí havia essas produções de fruta. No decorrer do tempo, hoje são rios que não são mais perenes, são rios temporários, né? Eles na época da chuva, eles correm água, mas aquela produção que havia ali no entorno de todo aquele vale, hoje basicamente não existe mais, por conta das secas consecutivas. Essa questão de estiagem, cada ano, ela tem se tornado mais crítica, não somente lá para a região do semiárido, que é a região onde nós estamos, mas isso, de certa forma, tem afetado o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Sim. Sem dúvida. Na Califórnia também houve uma estiagem muito grande, em algumas regiões da Europa. Então, essa questão aí são efeitos, né, climáticos que têm afetado aí a humanidade, mas, paralelo a essa questão desses dois grandes vales não produzir, foi também surgindo há uns 30 anos atrás, acho que até mais, uns 40 anos atrás, foi surgindo o Vale do São Francisco, né, que é um rio, o maior rio que tem o Brasil em extensão, embora em volume d'água seja o Rio Amazonas, mas aí o Vale do São Francisco começou a produzir muita fruta, né? Então hoje o polo de Petrolina, Juazeiro, é um polo de fruticultura, voltado assim para exportação, mas também para o mercado interno. Sim. Então hoje a grande parte da nossa matéria-prima, no caso da goiaba, vem do Vale do São Francisco. Show de bola. E como é que foi essa jornada de Hugo dentro da Tambaú? Pois meu pai, ele teve a preocupação de mandar os filhos dele vir para a capital estudar, né? E fez isso com minha irmã, com meu irmão, e eram se formando e já voltando, né, para Tambaú. Eu demorei assim um pouco mais, porque eu também fiz esse propósito de só voltar para trabalhar em Custódia, embora eu trabalhasse aqui também com Tambaú, mas somente voltar para Custódia quando eu tivesse o terceiro grau completo. E aí, quando foi no ano de 1990, né, eu me formei em Direito, e aí não foi somente um convite, foi uma convocação do meu pai. E aí eu fui, né, e tive a satisfação de trabalhar ao lado dele. Sim. Trabalhava assim, era 2 mesas assim, uma junta da outra. Passei 10 anos da minha vida com ele, e para mim foi o melhor aprendizado, até mesmo mais do que faculdade, do que tudo, porque esses 10 anos que eu passei ao lado dele, eu diria assim, que me capacitou para poder fazer a gestão da empresa, vivenciar situações pelas quais, se eu não tivesse vivido, talvez tivesse tomado algumas decisões erradas, mas essa experiência me habilitou, né, a assumir a empresa quando ele veio a falecer. Foi uma decisão assim natural,
da família, né? Primeiro faleceu uma irmã mais nova, depois, 1 ano e meio depois, faleceu meu pai, mas aí juntou minha mãe, meu irmão, minha irmã Maura, e aí disseram, não, Hugo, você que vai assumir a presidência da empresa. E aí eu assumi, estou até hoje. Tem quantos anos isso, Hugo? Isso aí, meu pai faleceu no ano de 2000, finalzinho do ano 2000. Então foi desde claro que uns 6 meses antes eu já estava praticamente na presidência, porque ele estava fazendo tratamento de saúde e tudo. Então ia pouco a empresa, mas de fato assim, no dia 1º de janeiro de 2001, nós estávamos sepultando meu pai. E aí dia 2, uma coisa assim que eu também aprendi com ele, não tive tempo de dizer assim, de curtir o falecimento dele, porque eu sabia da grande responsabilidade que pesava sobre meu irmão, de tocar a empresa. Eu acho que isso era um projeto que ele com certeza, ele até, vamos dizer, espiritualmente me direcionou. Dia 1º de janeiro nós estávamos sepultando, dia 2 estava eu e meu irmão lá em Custódia já trabalhando. E aí, no decorrer da semana, depois a gente fez uma reunião e todo mundo, não, Hugo, você que tem que assumir a presidência. Eu faço isso assim de uma forma conscienciosa, a família em nenhum momento questionou isso. E eu sempre coloco, não, está à disposição. Quem quiser, se alguém de vocês quiser revezar, a gente faz isso sem problema nenhum. E quais foram os maiores aprendizados que você teve com ele, trabalhando ao lado dele, vendo ele tocando a empresa? Pois teve, eu acho que um dos pontos assim primordiais com relação à gestão de uma empresa é você saber a parte de custos da empresa, né? Então, meu pai, ele tinha uma forma de fazer os custos, uma forma dele, uma forma empírica dele, mas muito válida. Ele foi passando isso e eu fui tendo todo esse aprendizado, mas depois a gente contratou, mesmo ele ainda em vida, a gente contratou consultoria para poder validar e poder sistematizar de uma forma que não fosse assim só empírica, né? Sim. E aí a gente saiu através de consultoria, vendo aquilo ali, e foi fazendo esse formato, validando as coisas, mas um ponto assim primordial é você ter uma ideia de custos da empresa, porque a empresa, quando é pequena, você às vezes pode estar direcionando a empresa para determinadas situações financeiras que você, quando vem enxergar, já é um pouco tarde. Mas aí essa ideia de estar com o olho focado em custos, de estar custos de produção, custos de venda, a gente tem essa preocupação. E confesso a você que isso é um trabalho tão primoroso assim que a gente tem dentro, que às vezes a gente já contratou profissionais assim de grandes empresas e muita gente diz, porra, já trabalhei em empresa grande e não tem esse controle, essa gestão que vocês têm. Perfeito. Entendeu? E assim, também, obviamente, lidar com as pessoas. Aprendi muito com meu pai. A simplicidade, eu acho que meu pai era uma pessoa muito simples e eu também muito humilde. E isso, eu acredito muito na forma de se resolver as coisas dentro da simplicidade. Tem gente que às vezes busca complexidade para se resolver coisas simples. Eu não valorizo isso. Isso eu vivi na prática, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar próximo a 2 anos ali dentro da Tambaú e as reuniões, algumas discussões, eu sempre vi essa simplicidade como sendo o foco, né? Uhum. Então, se tem um cenário desafiador, como é que a gente resolve? Qual é a maneira mais simples? Qual é a maneira mais prática? Sem muito PowerPoint, como a gente brinca, né? Mas de maneira mais prática e colocando isso em foco de solução. Sem sombra de dúvidas, um dos desafios de assumir essa liderança foi a questão de gestão de pessoas. Sim. Então, nessa transição, como é que foi essa experiência? Quais os principais desafios? Então, de fato, essa mudança é uma mudança assim que
havia a questão da responsabilidade, que é muito grande, porque você suceder uma pessoa, um empresário, um fundador de uma empresa que sabia tudo, que construiu tudo. Do zero e chegou naquele império. E aí sempre há aquela desconfiança das pessoas de saber se... Capacidade, maturidade. Que você iria ter essa capacidade, exatamente, essa maturidade de conduzir. E muita gente olhava assim com uma certa desconfiança de saber que se iria dar certo. Sim. Mas E é natural uma comparação, principalmente numa troca de liderança como essa, de comando assim, é natural que haja uma certa comparação. Então, o Gerson, seu pai tinha um estilo e você tinha um outro estilo, então... Sim, mas eu confesso assim que muitas ocasiões quando tinha que tomar alguma decisão, eu chegava assim para funcionários que estavam ali na empresa desde a época do meu pai, e às vezes eu colocava isso: rapaz, tu acha que o papai resolveria isso como? Sabe? Então eu escutava muito as vozes das pessoas ali que estavam ali há bastante tempo, sabe? E isso tinha um peso muito grande nas decisões, sabe? Eu diria que isso é sabedoria na liderança. Uhum. Eu vejo isso porque conversando com líderes de grandes empresas, assim, eu percebo que muitos líderes tocam um modelo mais autoritário do que um modelo mais participativo, colaborativo. Sim. E acho que essa estratégia de ouvir a equipe é algo tão simples. É simples, né? Parar para ouvir e perguntar como você acredita que a gente deveria fazer ou como o meu pai que estava na gestão faria. Mas o impacto, imagino que é grande, é alto e imagino que você faz isso até hoje. Sim, certamente. Eu gosto de, sempre quando tem alguma decisão a tomar, eu gosto de colocar um grupo maior de pessoas e ouvir a opinião de todos. Eu sempre dou essa abertura das pessoas falarem, embora às vezes eu possa até não concordar com aquela ideia, mas eu acho importante ouvir, sabe? Para a minha decisão ser a mais assertiva possível. Porque eu não quero ter, assim, eu não quero ter nenhuma vaidade de dizer, Hugo tomou a decisão correta. Eu prefiro ser assertivo nas decisões, embora tenha escutado o maior número de pessoas experientes. Eu acho que o importante é o resultado. Perfeito. E hoje, atualmente, continua com essa responsabilidade? São mais de 20 anos nessa posição de CEO, nessa responsabilidade interna. Quais são os principais desafios que você enxerga no seu dia a dia? Com o seu time, com a sua gestão, rotina? Então, a gente está agora diante, de fato, de um grande desafio, que é preparar Sucessão. a terceira geração, né, para assumir os negócios. Então, a gente tem se apoiado assim, em consultorias para poder ser o mais assertivo também, como a gente tem sido. Mas é fundamental que a gente tem que ter a tranquilidade na hora de preparar, na hora até de transferir. A gente tem que ter essa certeza que está sendo feita a melhor escolha. Mas não é que a gente está fazendo isso, não é porque ninguém está pensando em se aposentar ou sair, largar. Não, de forma alguma. Eu acho que isso é um trabalho que demanda muito tempo. Sim. Eu passei, como eu falei para você, 10 anos ali do lado. Passei 10 anos ao lado do meu pai, vivenciando situações, vendo como era que ele resolvia. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa mostrar aos sucessores, né? Porque essa geração mais nova, eles não querem esperar tanto tempo. É uma geração muito rápida das coisas e às vezes isso me assusta do ponto de vista de que será que esse pessoal está mesmo capacitado para assumir? Porque o ritmo deles é diferente do meu, são muito rápidos, entendeu? Aí eles querem
a pessoa às vezes leva toda uma história para construir dentro de uma empresa. Sim. E hoje a turma jovem, eu acho que isso eu não vejo isso só com eles, eu vejo isso com a juventude, né? Sim, sim, As sim. coisas são muito rápidas, Sim, entendeu? sim. E essa rapidez, às vezes, eu confesso que me assusta. Então, esse é um desafio, Sim, entendeu? sim. Mas na gestão assim, da empresa, tá tudo tranquilo, tudo... Quais são as principais competências que você acredita que são fundamentais para uma pessoa que tem essa responsabilidade, um papel de alta liderança? Olha, eu acho que uma das principais é ter a sensibilidade de ouvir. Porque quando a gente escuta, não é você... É escutar o que o outro colaborador, escutar as pessoas de uma forma geral. Isso ajuda a gente a ter... Eu já me deparei com situações assim, de ter que aprovar alguma coisa e, às vezes, por ter sido uma coisa assim tão simples, não escutei as pessoas que normalmente eu gosto de escutar e terminei tomando a decisão e vi que a decisão foi errada. Então, quando a gente escuta, às vezes amplia a visão, às vezes alguém sinaliza uma coisa que você... Pô, como é que eu não estava enxergando isso? Uma coisa tão minimiza tão a chance de erro, né? Ouvir as outras pessoas. Sem dúvida. Então, eu acho que isso aí é fundamental, porque o importante é a gente ser o mais assertivo possível nas nossas decisões, embora não seja absolutas, né? Mas o quanto maior a assertividade, melhor. Sem dúvida. Eu acredito muito que a competência, eu acho que do futuro, e tem se tornado cada vez mais do presente, é a inteligência social. Que para mim, o que é que significa isso? É a habilidade de você ouvir, influenciar e direcionar as pessoas ao seu redor. A gente fala muito hoje sobre inteligência emocional. Só que eu paro para pensar e eu enxergo da seguinte maneira. Inteligência emocional é a capacidade de eu controlar as emoções que eu sinto. Sim. Eu consigo não controlar a emoção, mas a reação que eu vou ter sobre aquela emoção. Só que no dia a dia de trabalho, e até nessa conversa que a gente tem tido aqui, o tempo inteiro é sobre pessoas, é sobre ouvir pessoas, é sobre influenciar pessoas, é sobre tomar decisões. Então, assim, eu tenho percebido a importância da inteligência social. E eu concordo contigo, ao mesmo tempo, quando eu falo que essa geração que está chegando é uma geração que não foi tão treinada, não foi tão preparada nisso. E eu percebo, principalmente das altas lideranças, o privilégio que eu tive de acompanhar você no dia a dia, o quanto que essa inteligência social de perguntar, eu sempre senti assim, trabalhando na Tambaú, e quando eu falo que foi o melhor ambiente corporativo que eu trabalhei, sem sombra de dúvidas, é porque ali eu me sentia um ser humano valorizado antes de ser um profissional valorizado. Uhum. Então, quando você ia na minha sala e chegava no escritório aqui em Recife, você olhava para mim no fundo dos meus olhos, literalmente, e perguntava como é que eu estava, se tá tudo bem, enfim, perguntava aspectos pessoais, assim. Uhum. Na hora de cobrar, a cobrança existia, aquilo ali, né, do meu gestor, Murilo na época, com Maura, mas ali a sua gestão de Maura, de Yuri, era sempre a pessoa antes do profissional. Sim, sim. E esse ambiente, para mim, eu guardo até hoje. Então, assim, como é que você conseguiu aplicar uma cultura tão forte de uma valorização interna de pessoas dentro da empresa? Pois é, eu acho que isso vem desde a época do meu pai, porque meu pai também ele tinha essa forma de tratar as pessoas e eu acho que aquela cultura paternalista, de ter essa preocupação de ser um grande pai ali que estava provendo todos aqueles funcionários. Tinha um fato assim que eu achava incrível, né? Eu observava que toda vez que chegava um funcionário, seu Gé, estou pensando em comprar uma bicicleta. Aí papai, Aí ele pegava uma parte assim, uma quantia assim de dinheiro e dava para a pessoa, né? Aí isso era uma pessoa, outra. Aí eu digo, papai, porque todo funcionário que vem aqui diz que quer comprar uma bicicleta, o senhor sempre dá metade do valor da bicicleta para ele. Aí ele disse, porque eu, na época que no início, minha família era muito humilde, eu tinha um sonho de ter uma bicicleta e não tinha dinheiro para comprar. Então, era como se ele se realizasse, né? Proporcionando isso às pessoas que queriam comprar uma bicicleta. Eu achava isso muito bonito, né? E esse jeito assim dele tratar as pessoas, de ser, estava ali sempre provendo. Claro que meu pai, ele era uma pessoa que ele sempre estava perguntando
estava questionando. Meu pai fazia... Ele tinha a habilidade de fazer contas assim, de cabeça, que era uma coisa incrível. Então, às vezes, você numa calculadora, você não conseguia acompanhar ele fazendo conta mentalmente. E meu pai sempre estava perguntando, e uma coisa que ele abominava era pegar alguém na mentira. Então, se ele chegasse para você e perguntasse alguma coisa, se você não soubesse a resposta, digo, não, seu Gerson, eu não tenho não, eu vou buscar, eu vou mas nunca procurar minta. saber, mas não minta não. E eu vi muita gente se enrolar com ele, porque ia soltar uma mentira ali para se sair pequena, mas ele começava a aprofundar e terminava a pessoa caindo em contradição. Sim. Então, eu acho que nada se constrói na base da mentira, né? Sim, sim, a verdade prevalece em tudo. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que para todos, uma lição, né? Para todas as pessoas, para a vida pessoal, para a vida como profissional. E essa cultura assim de saber tratar as pessoas com simplicidade como ele era, isso aí também é uma coisa que eu vivenciei muito e eu procuro manter, porque eu acho que nada se faz assim querendo excluir ou discriminar ou estar humilhando. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Então pelo contrário, hoje a gente tem uma visão, embora às vezes a gente contrata um profissional que tem um perfil de ser muito ríspido com as pessoas, e a gente procura orientar, porque Sim. a gente acredita que é fundamental você extrair o melhor das pessoas, e você só consegue isso se você criar um ambiente saudável. Sim, sim. Uma liderança tóxica nunca vai conseguir não funciona, isso. Né? Não funciona. Eu tenho conversado muito com os profissionais que eu tenho feito mentorias, né? Altos executivos, e uma coisa que eu tenho percebido é a importância do poder na gestão do tempo. Se eu fosse perguntar para Hugo hoje as 3 principais reuniões ou atividades que ele tem na semana, quais seriam? Eu procuro sempre fazer lá na empresa, a gente todo fechamento de mês, então se faz o resultado de cada setor, e aí a gente faz as reuniões de acompanhamento para o mês que se fechou, e se faz também as reuniões de planejamento para o mês seguinte, né? Então, isso mensalmente é um exercício que a gente sempre faz, de estar se reunindo com a equipe, vendo os indicadores que são estabelecidos, e isso permite esse comprometimento, né? Na medida que as pessoas percebem que o que está sendo cobrado deles, eles correm atrás desse resultado. Então, todos esses indicadores é uma coisa que é uma construção feita com eles, com toda a equipe, né? Sim, sim. E também o acompanhamento mensal também que a gente faz. Então, são essas agendas. Perfeito. Uma coisa que eu observei muito anteriormente e observo hoje é a capacidade que você tem de construir networking e participar de eventos. Sim. Qual a importância disso para quem está na alta liderança? Eu gosto de ter essa participação e de ter esse network, porque não somente isso aí abre portas, abre várias oportunidades aí tanto de se relacionar, como também de tirar dúvidas, né? E hoje é uma das coisas assim que eu procuro estimular, não somente para a próxima geração, né? Tá. Mas assim, até para cargos de liderança da empresa, eu procuro estimular eles a fazer parte disso. Por exemplo, a minha contadora, ela faz parte do grupo líder, que tem uma área de contabilidades e controladoria. Então, ela faz parte de todo aquele network, e ela termina se relacionando com outros empresários que até foram patrão dela em outras empresas. Sim. E ela, poxa, eu tive a oportunidade de rever um antigo patrão meu e tal. Então, eu acho que isso aí, esse tipo de relacionamento, ele agrega na medida que você pode utilizar para tirar uma dúvida, para esclarecer. Fazer negócios, fazer negócios também. Então, isso aí
eu vejo isso aí muito positivo e estimulo, porque quanto mais essa rede for maior, eu acho que traz benefício para o profissional e para a empresa. Perfeito. Minha última pergunta seriam 2 em 1. Primeiro, quem são as suas maiores referências profissionais? Acho que eu já sei. Referências profissionais. Quem é que você... Gerson. Sem sombra de dúvidas. Não tenha dúvida que para mim... Meu pai, ele teve um peso assim muito grande, porque como eu te falei, eu não meço assim esforço em... Eu até assim, já fiz um esboço de escrever um livro com os ensinamentos dele, sabe? Eu tenho muito material assim rascunhado, só falta tempo de poder realmente organizar todo esse material. Mas é uma referência como empresário, como pai, como ser humano e como empreendedor. Meu pai deixou para mim uma referência muito grande, porque ele estimulava funcionários dele, quando ele tinha o maior prazer quando um funcionário dizia: seu Gerson, queria que o senhor me desse as contas porque eu estou abrindo um negócio. E meu pai fazia, não só dava as contas, como ajudava, dava dica. Mas papai, a gente está perdendo um profissional aí e tal. Não, mas o Brasil precisa de empreendedores. Era incrível, ele não enxergava que estava perdendo um profissional. Sim. Ele enxergava algo muito maior. Então, acho que ele se via naquelas pessoas que saíam para empreender, sabe? Então, essa referência para mim, de fato, é uma referência assim que eu cultuo. E, tirando eles, admiro vários outros assim empresários no sentido assim de estar sempre... Não diria que tem um outro assim, mas tem vários outros. Sim. Mas fica ele, sem dúvida alguma, como a maior referência. Boa. Minha última pergunta: se você pudesse dar um conselho ou um direcionamento para um profissional que assumir alta posição em grandes empresas, posição de liderança, deixando uma mensagem, fosse a última mensagem que você pudesse escrever ali para alguém que quer trilhar esse caminho da alta liderança em grandes empresas, qual seria? Eu diria que acreditar em si é o primeiro ponto assim para a gente poder conquistar. Então, nada se conquista se não houver aquela crença interior de que você é capaz, de que você pode ir. Mas o fundamental é não tome o sucesso para deixar de ouvir as pessoas. Não tome o sucesso para querer pisar nas pessoas. Então, eu acho que todo grande líder, ele vai ser cada vez maior na medida em que ele se abraça com as pessoas, escuta as pessoas, se escuta seu liderado. E isso é que faz crescer. Quando a gente compartilha, a gente cresce. Concordo plenamente nisso. Obrigado por esse tempo de vir aqui para a gente conversar. Eu acho que história inspiradora, primeiro da Tambaú, da maneira que começou, da maneira que é a empresa que é hoje. Parabéns também pela sua história. Obrigado pelo privilégio de eu ter feito, a Tambaú fazer parte da minha jornada profissional, para que eu pudesse trilhar. Ensinamentos que eu aprendi lá e que eu vou levar hoje aqui. Anotei muita coisa aqui, mas principalmente a simplicidade e a capacidade de ouvir a equipe para tomar melhores decisões através de uma liderança muito voltada e direcionada a pessoas. Tá. Eu que agradeço aí pelo convite, fiquei muito contente quando eu soube e confesso a você que para mim foi uma surpresa muito agradável, porque foi um bate-papo assim, me fiquei super à vontade, Embora tenha dito a você que foi a primeira vez que estava fazendo, mas assim, confesso que realmente você está de parabéns
E para mim também sua história é inspiradora. Obrigado. Você sabe que você é um profissional que eu sempre admirei. Eu sei disso. Obrigado por isso. Muito sucesso a Tambaú, sucesso a você e a toda a família. Tá, obrigado. Um grande abraço. Grande abraço. Até logo para você que está nos ouvindo no Spotify e você que está assistindo pelo YouTube. Já se inscreve aqui. Na próxima semana tem mais um episódio falando sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Até a próxima.